Quando eu acabei a faculdade, nunca passou pela minha cabeça pós-graduação. O que eu queria era uma residência, não obrigatoriamente pelo consultório, eu não tinha nem essa fantasia ainda do depois, mas no sentido de que eu entendi a necessidade de uma especialização. A área da neurologia me encantou muito. Eu não tive uma psiquiatria boa na universidade, mas aquela interface do cérebro, da mente, do comportamento, era também esse outro capítulo infinito que eu falei, nossa, aqui essa curiosidade pode se debruçar uma vida inteira que ainda vai faltar. Então, muitas dessas doenças hoje, que parecem quase inexoráveis de um envelhecimento, são porque a gente está numa sociedade adoecida, numa cultura adoecida, numa rotina adoecida, que leva a esse perfil. Mas não precisa ser assim. Mas a gente já sabe que nesse cuidado do idoso, desse envelhecimento, etc., é muito melhor passar mesmo que 15 minutos te ouvindo do que pedindo exame. Naruhodô Entrevista, Fabiano Molim. Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com o Fabiano Molim. Fabiano Molim de Moraes é médico pela Universidade Federal do Espírito Santo e neurologista formado pela Universidade Federal de São Paulo. É mestre, doutor e pós-doutorando em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Atua como médico assistente do Departamento de Neurologia da Universidade de São Paulo, foi preceptor médico da Residência de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo, é especialista em neurologia cognitiva e do comportamento, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e orientador da pós-graduação do Departamento de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo. É certificado internacionalmente pela Academia Americana de Medicina do Estilo de Vida. Vamos então para a conversa com o Fabiano. Fabiano, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui no Naruhodô. Dê aí seu primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, Fabiano. Como é que é, indo lá ouvintes do Naruhodô? Prazer estar agora aqui do outro lado. Para quem sempre está ouvindo, quem ouvindo ou está aí, é um privilégio estar junto com eles nesse momento. O privilégio é nosso, Fabiano. Doutor Fabiano, aliás, né? Doutor Fabiano, porque ele é médico e daqui a pouco a gente fala sobre toda a trajetória dele. Mas antes, Fabiano, eu preciso começar com você, como eu começo com todas as pessoas que eu entrevisto aqui no Naruhodô. Eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu, em que contexto social você nasceu, Fabiano. Então vamos lá, eu nasci em 1984. 80 é um menino, 84 é um menino. Em Vitória, no Espírito Santo. Capixaba, tá certo. Capixaba, meu pai médico, oftalmologista, e minha mãe bancária. Tá. E classe média, uma frase que eu adorei ouvir de você, com os direitos que a gente esquece que são privilégios, né? Então com muitos privilégios. Sim, ou privilégios que deveriam ser direitos de todo mundo, né? Melhor ainda. Sempre fui muito curioso e tive muita curiosidade, tive o privilégio de estudar em boas escolas e nessa curiosidade acabei levando um pouco pelo pai e um pouco pela moda da suposta curiosidade para a medicina, né? Do corpo humano, da cabeça humana. Então foi um pouco por aí que acabei estudando e tendo esses exemplos e oportunidades que aconteceram desde cedo. E o que você curtia fazer quando você era pequeno, Fabiano? Quando você era criança mesmo, assim, antes da adolescência? O que você curtia fazer? O que você se lembra? Eu acho que era correr para lá e para cá, assim. Eu, com certeza, na época, entre aspas, não havia essa preocupação ao diagnóstico. Eu preenchia, talvez, critério para um TDAH clássico hiperativo. Então, eu gostava era de movimento, de bagunça. Eu era bom de aula, mas era expulso de sala para não aguentar ficar sentado, gostava de levantar. Sei. Mas era moleque de brincadeira, então eu tive um privilégio ainda de uma infância parcial na rua,
tinha férias no interior do Espírito Santo, no mato mesmo, no bairro. Então gostava de movimento, de jogar bola, de correr, de ralar joelho, de bater pé. Então tive essa sorte de brincar muito quando criança, que era o que eu gostava. Sei. E quando é que veio pela primeira vez na sua cabeça a possibilidade de ser médico? Isso é interessante. Na verdade, eu nunca tive essa noção que é em cedo, pelo contrário, exatamente porque eu gostava. Então, a matemática eu gostava, a história eu gostava, a geografia eu gostava. Eu achava até uma sacanagem ter que escolher. Por que ter que escolher? Né? Não dá para fazer um pouco de tudo, assim? Então, não foi fácil, foi basicamente com o terceiro ano. Eu fiz terceiro ano e depois fiz mais um ano de cursinho. Certo. Então, assim, o porquê DNA para esse lado, né, para a área, eu acho que tinha um certo fascínio, e esse fascínio era muito de aplicar um saber e de ter no corpo humano e na medicina quase que uma infinitude de dúvidas e conhecimentos possíveis. E eu acho que, querendo ou não, e aí Freud ajuda, tinha a questão do pai também, essa questão de alguma maneira satisfazer, de alguma maneira parecer. Mas nunca foi explícito isso, assim, nunca ele explicitou o desejo de você seguir a carreira de médico, ou sim, ou teve isso? Não, meu pai, felizmente, muito tranquilo, assim. Eu acho que vinha, como sempre, né, muito pelas questões indiretas, muito por um certo orgulho, admiração pela carreira, pela profissão. E aqueles elogios falam, puxa, que interessante, que legal que o pai, que legal que a profissão faz isso. Mas ele, felizmente, nunca insistiu ou nunca delimitou, nem quando eu entrei na medicina. Então, mesmo na medicina, ele não tinha essa pressão obrigatoriamente. Entendi. Agora, não é possível que você não tenha ficado entre medicina e outra coisa, ou outras coisas, outras possibilidades. Deu tempo, porque você fez o terceiro, depois fez o cursinho. Dá tempo de ter bastante dúvida, vai. Então, que é isso que é interessante, né? Às vezes a gente nem se percebe o como, às vezes, ou míope ou hipermétrope, né? No sentido do quanto é fácil por pressão. Então, na época eu tinha uma namorada que também queria fazer medicina, então foi muito fácil se prender na bolha, sabe? Entendi. E como tinha que estudar tudo, naquele momento não me parecia um problema, porque como tinha que estudar realmente matemática, geografia, tudo pro vestibular, ou seja, não era uma coisa que restringia, e eu sempre gostei de química e biologia, então também não tinha nada ruim, né? Nenhum demérito ali da escolha do momento. Mas você sabia que medicina era um curso concorrido. Sim, claro. Isso aí, pelo contrário, meus cursinhos adoram colocar na nossa cabeça cedo essa pressão, essa concorrência, né? Essa angústia existencial. Então, hoje está bem pior do que na minha época, né? Agora, quase 20 anos atrás, mas é um momento muito tenso, né, da nossa vida, esse momento vestibular, porque é quase tudo ou nada, assim. Ou você passa e é um ser humano digno, ou você não passa e tomara que... E não é nem um cidadão, Exatamente. Né? Se você não passa, você perde a sua cidadania, assim, né? É uma maldade que a gente coloca nesses adolescentes, até pela precocidade de uma decisão tão importante, né? Hoje, podendo chegar até os 100 anos, o que 18 anos significa, né? É uma coisa que já está mudando, né? Com o mercado atual, mas eu acho que cada vez vai fazer menos sentido ainda esse tipo de remarcação, né? Quase um rótulo que a gente agrega tão cedo de biomédicas, humanas, exatas, que eu acho que é uma coisa linda que inclusive o Naruhodô tenta desconstruir. O quanto a gente, formado como técnico, formado para a profissão, acaba não tendo o privilégio de ser formado como cidadão, como pessoa. Verdade, verdade. Agora, você já tinha o objetivo de fazer uma graduação em medicina pública? Também tinha a ver com pressão social no sentido de que é bonito, né? No sentido de que os inteligentes passam lá. Então, no Espírito Santo, na minha época, tinham só 2 faculdades, né? Que era a Federal, onde eu acabei passando, e a Inescan particular, que é muito boa, inclusive. Hoje, por questões aí, a gente, infelizmente, tem faculdade sobrando, isso é outra conversa, mas na época tinham só essas 2 faculdades, acabei passando nas 2, mas escolhi a pública, e em parte por isso mesmo, né? Fica essa questão de que na teoria, né? Hoje em dia isso tem mudado e muito
como a faculdade tem se inserido e depende do estado e da cidade. Essa hierarquia nem sempre hoje é pública obrigatoriamente melhor, mas lá na época, em 2002, 2003, era. Então, a princípio sim, mas não era uma obrigação. Se eu passasse e quisesse ficar na particular, seria possível. Certo. O seu pai, ele fez medicina também no Espírito Santo? Também acabou que eu entrei na mesma faculdade dele, né? Ele fez de 72 a 77, eu entrei de 2003 a 2008. Então é uma faculdade tradicional lá na Universidade Federal do Espírito Santo. É isso. Tá. E me fala uma coisa, assim como em todo o restante do país, a gente está falando de um curso que era integral, assim, quer dizer, uma dedicação praticamente 100% para isso durante a vida universitária. Então, e esse é um privilégio que eu tive muito, muito claro, que hoje eu vejo, assim. Do meu pai e da minha mãe quase falando assim, olha, não precisa se preocupar com nada, toca a sua vida, faz seu papel de estudar. E eu estudava, sempre gostei, de novo, né, aquela curiosidade ali, tive a felicidade de amigos também muito alinhados nessa curiosidade, nesse estudo, então pude me dedicar e me dediquei, né, gostava demais, era preceptor de quase todas as áreas ali, então fazia uma disciplina, passava, no outro ano estava eu lá de volta para ajudar a ensinar, aprendia junto, claro. Então foi uma época muito prazerosa e muito dedicada mesmo, muito alinhada ao crescimento da faculdade e tudo que precisava. Uhum. Agora deixa eu voltar um pouquinho, né? Eu tenho curiosidade de saber como é que foi, se você se lembra do momento em que você descobriu que tinha passado na Universidade Federal. Eu não tô lembrado exatamente do momento. Então tava fácil, então você tava muito tranquilo, então. Eu acho que tinha uma sensação boa, porque como eu tinha feito o terceiro ano, eu passei, e no segundo, claro que ninguém sabe nada de se vai passar ou não, né? Mas é como se no segundo ano eu conseguisse preencher nas lacunas, né? Então, assim, eu era muito ruim em português e redação, por exemplo. Mas muito ruim mesmo, né? Tanto é que no terceiro ano eu tive 2,5 na minha redação. Ah, tá. Então você, de fato, usou o cursinho para melhorar, para preencher esses gaps aí. Exatamente, porque muitas áreas eu estava bem, e não foram elas que me atrapalharam, mas português e redação foi. Então, eu tinha uma certa noção da minha competência e do que estava. Então, eu lembro que eu tinha ido bem na primeira fase, e eu lembro que eu saí muito satisfeito da segunda fase, né, da discursiva, da famosa discursiva. Então, eu imaginava, mas não tinha, obviamente não tenho ter certeza, até porque não depende só de você, mas dos seus pares que você não controla, né? Mas você se lembra onde é que saía a lista de aprovados? Se você teve que ir até lá ver, se saiu no jornal de Vitória? Tinha as duas coisas, tinha o online já, né? Já tinha essa possibilidade do online e presencial, mas aí eu vi online, né? Agora você falando, agora veio, inclusive, do computador. Eu estava em casa, aquela ansiedade de acordar cedo. Uhum. E claro que cada segundo ali da internet que não roda, né? Vai durando e você vai sofrendo. E aí eu não lembro se saía na sequência, assim, eram 80 vagas, né? 40 por semestre, são 2 semestres. E aí eu não lembro se saía por nome, se saía, mas eu lembro que você vai passando, acha esse nome, né? Então aquele peso vai embora, todo aquele sofrimento, aquela angústia passa, e aí claro que você vai criando novas ansiedades e novas angústias depois. Sim, verdade. Agora, como foi o seu impacto, Fabiano, mesmo tendo estudado em boas escolas, tal, em escolas privadas, como foi o impacto de um campus universitário, assim, né? Eu acho que abre muito, né? Então, isso foi muito interessante, né? Na minha época ainda não havia cotas, mas Vitória tem uma rede pública, ou tinha, né? Competente, e eu acho que teve uma quebra muito positiva das convivências, dos colegas, dos amigos. O regime universitário é muito mais aberto, é muito mais solto, é muito mais o indivíduo. Então mas foi uma coisa muito gostosa. Eu acho que eu consegui fazer amigos rápidos, então também, desde o começo, teve uma parceria que torna tudo mais leve, tudo mais interessante. Então foi de uma abertura muito satisfatória, assim, foi muito prazeroso, não foi nada traumático, nada negativo nesse sentido, realmente foi só abertura de cabeça mesmo.
quantas pessoas, acho que eu não perguntei quantas pessoas são eram na sua família nessa época, assim, além de você e seus pais, quem mais morava em casa? O meu irmão só, mais 4. Seu irmão, você só tem um irmão. Isso, e alguns Mais gatos. novo ou mais velho? Mais novo, ele é 1 ano e meio mais novo. Ah, puxa, mas então era uma idade bem parecida, sim. Ele também foi pra medicina ou... Não, ele tem uma trajetória legal também, que ele foi para engenharia mecânica, mas antes disso ele fez um ano de intercâmbio no Japão. Olha só. Então, eu inclusive fui visitá-lo antes dele voltar, né? Eu tive o privilégio de ir lá conhecer a família dele, passear pelo Japão. Fez intercâmbio estudantil mesmo, assim? Morou numa casa de família lá, é isso? Isso. Em Umihachiman, que era perto de Kyoto. Aham. Aí a gente teve a oportunidade de ir lá, visitamos Kyoto, Hiroshima, Tóquio, foi incrível. Isso foi o quê? Nos anos 2000, assim? Por aí, isso? por aí. Ah. E foi interessante porque ele teve uma trajetória sempre fora de Vitória e hoje mora lá. E eu fiz tudo em Vitória e agora estou em São Paulo. E você é o contrário. Aham. Então foi interessante essa... Porque ele fez engenharia fora do Espírito Santo. No Federal de Santa Catarina, não? Isso. Ah, na Santa Catarina. É. Entendi. Mas eu tava te perguntando sobre a sua família para entender como é que foi para você entrar num lugar em que a gente vira adulto, assim, né? Onde a gente de fato começa a vida adulta, né? Como é que era o clima? Como é que era o ambiente da sua? Como é que você caracterizaria o ambiente da sua família na época? Se era uma família liberal, se era uma família conservadora, né? Porque, enfim, né? Universidade Federal, você ia pra lá viver a vida, né? Não, então, isso é interessante. Eu acho que meu pai realmente tinha uma certa confiança de que eu ia aprontar, porque eu sempre fui meio nerdão mesmo, sempre gostei de estudar. E o que eles queriam mesmo saber estava indo bem no sentido... Não porque eles só se importavam com isso, mas é que eles sabiam que se isso fosse bem, as coisas tinham que caminhar. Como é que estava a nota? Como é que estava a prova? Eles até se enchiam o meu saco para eu ir menos, porque eu com essa questão de preceptoria, por exemplo, às vezes eu tinha uma tarde... Você vivia na faculdade. Aí tinha uma tarde de mas eu ficava lá no anatômico dissecando peça para preparar para a aula. Então, sei. Assim, de novo, muito privilegiado de uma família muito tranquila, nem para um lado nem para o outro, sabe? Nem de negligenciar e nem de um Big Brother hipervigil e castrador ali. Então, acho que deu muito espaço para que eu me construísse, me organizasse. Legal. Agora, você termina a faculdade na Universidade do Espírito Santo. Em que ano que você terminou, hein? 2008. 2008. E aí você tinha que tomar a decisão de fazer ou não uma residência. Você já pensava em pós-graduação, em doutorado e pós-doutorado, em pesquisa, ou você pensava em consultório? Como é que estava a sua cabeça? Isso é legal, tem assim, lá na UFES até tinha pesquisa, mais pesquisas básicas, muita gente séria, boa lá, mas não fez parte da minha graduação. Então, bem interessante, quando eu acabei a faculdade, nunca passou pela minha cabeça pós-graduação, o que eu queria era uma residência, não obrigatoriamente pelo consultório, eu não tinha nem essa fantasia ainda do depois, mas no sentido de que eu entendi a necessidade de uma especialização ou de uma... E até da necessidade de sair do Espírito Santo, né? Certo. Espírito Santo começou a ficar pequena para você. Ou eu tinha só a necessidade de ver se ele era ou não era pequeno, vamos dizer assim, mas eu precisava um pouco dessa comparação ou dessa vivência. Sim. E aí no último ano, no 6º ano da Faculdade de Medicina, eu venho fazer um estágio opcional aqui em São Paulo, na Unifesp, que hoje eu tô aí desde sempre, e aí eu vejo que sim, o mundo é maior, que o Espírito Santo, pelo menos na formação, tinha muita coisa para ampliar, e aí eu me seduzo finalmente por essa vontade. E eu tive uma sorte também, que no Espírito Santo não tinha neurologia, não tinha como fazer residência, não existia residência. E você já queria neurologia? Mais ou menos também, por conta... Mais ou menos também. A especialidade veio tardia também, um pouco porque eu gostava de tudo também, então... Você tinha tudo para virar um clínico geral, é isso?
Mas mais do que o clínico, porque, por exemplo, eu fiz estágio na Promatre, que era a maternidade, para fazer parte. Certo. Eu fiz estágio no hospital infantil. Eu acompanhava um pai de um amigo meu que era um cirurgião, que eu acompanhava cirurgias. Então também não era só a parte clínica assim, que me interessava. Aham. Então, meu pai é oftalmologista, adorei a oftalmologia. Tá. Mas aí, no fim das contas, o que me marcou muito foi na neurologia uma professora que era uma figura. Na graduação ainda, isso. Na graduação, Tá. mas ao mesmo tempo brilhante. Aham. Como ela chama? A doutora Vera. Doutora Vera. Clássica lá na UFES. Ó, doutora Vera, a senhora definiu futuros, hein? Não é então, mas não é só o meu, não, de dezenas de alunos. Sim. E a área da neurologia me encantou muito. Eu não tive uma psiquiatria boa na universidade, mas aquela interface do cérebro, da mente, do comportamento, era também esse outro capítulo infinito que eu falei, nossa, aqui essa curiosidade pode se debruçar uma vida inteira que ainda vai faltar. Então, no fim das contas, eu acabei indo muito por esse exemplo e muito por saber que seria uma porta que eu entraria e que o universo ali seria infinito. Entendi. Mas só foi, assim, eu só defini realmente na hora de marcar o X ali na prova da residência. Não era uma coisa tão clara para mim, muito menos precoce como é para muitas pessoas. Assim. Quando você prestou a residência na Unifesp, você já tinha que definir qual era a especialização, é isso? Para a neurologia é o que a gente chama de acesso direto, né? Uhum. Outras são, você precisa fazer clínica médica primeiro, ou cirurgia para depois fazer uma segunda residência. Neurologia é direto, assim como infectologia, etc. E então havia essa necessidade, né? Havia essa necessidade. Uhum. Me conta uma história dessa sua professora figura aí, a dona Vera. A Vera era figura, porque o jeito dela é um jeito engraçado, assim. Ela era muito experiente, ao mesmo tempo muito rápida no gatilho, no sentido de olhar para uma pessoa andando na rua e dar o diagnóstico andando na rua. Sei. E vamos dizer assim que o freio da cabeça dela não é dos melhores. Mas não tem muito filtros, é isso? Isso. Então, ela pegava as coisas muito rápidas, mas não tinha obrigatoriamente a melhor maneira de transmitir. Então, criava muitas situações, ao mesmo tempo, muito ricas do ponto de vista acadêmico, e quase que folclóricas do ponto de vista de cognição social, etc. E ela e sempre foi assim, muito firme, muito trabalhadora, um exemplo muito legal. Então, era muito gostoso estar do lado dela, era muito proveitoso, né? Sim. A gente ia para o hospital ver paciente, ia para o ambulatório. Então, eram muitos momentos ricos ali, tanto, de novo, desses momentos mais engraçados, irônicos, até esses momentos de diagnóstico que você fala, meu Deus do céu, eu nunca ouvi falar disso. Aí já anotava para chegar em casa e para estudar e para ver, etc. Então, ela definitivamente marcou muitas pessoas, ainda marca, porque ela está lá ainda, nessas décadas de trabalho dela. Legal. Agora, eu vejo aqui no seu Lattes 2 residências. São 2 residências separadas? Como é que é isso, assim? Não, é bom até você falar, porque é bom pra gente ajeitar o Lattes com de residência, eu fiz de neurologia, e o que a gente pode fazer, que isso vale para quase todas as áreas, são certas subespecializações. Né? Então na segunda já foi uma especialização dentro da neurologia. Isso. E é interessante porque essas dúvidas que eu tive da graduação para a medicina, da medicina para a neurologia eu também tenho. Então eu vou falar um pouquinho dessa esquizofrenia que perpetua aí. Eu fiz a neurologia, então eu fiz 3 anos de neurologia e a pesquisa até então nada também, pelo contrário. Eu estava só querendo sobreviver à residência, que é muito pesado. A gente trabalha para Dedéu, então era literalmente ser um bom neurologista ou um neurologista razoável já é um grande trabalho. Então, se eu conseguir isso minimamente, já está valendo. Quer dizer, aquilo que se fala da neurologia é verdade, então? Porque as pessoas brincam assim, né?
Não, veja, o que você trabalha aí é só publicidade, no meu caso, sabe? A gente fala, não, você trabalha só com publicidade, né? Tu não precisa levar tão a sério assim. Não é neurologia que você faz. Não, eu acho que assim, eu acho que tem tanto, e é nisso, né? Eu acho que a parte boa de uma boa universidade, boa residência é isso. No zero é solicitado muito, e em vários aspectos aqui na residência, e coisas necessárias, né? De conhecimento, atitudes. Então, realmente, havia necessidade de muita luta. Não sei se mais do que muita coisa não, ok? Assim, eu só acho que para tudo aquilo que a gente faz bem, a gente precisa realmente de uma dedicação. Eu acho que esse preço, entre aspas, que nos era exigido, que nos é ainda, porque agora eu estou lá um pouco do outro lado, e eu vejo importância, no bom sentido, desse tipo de expectativa, desse tipo de funcionamento. Mas eu não gosto muito do fetiche de colocar o cérebro, sabe, como num pedestal, como a única coisa que importa. Não, como neurologista, não é assim que eu vejo. Sim. Não é isso que eu passo para os alunos, etc. Eu acho que o cérebro é uma belíssima maneira da gente explicar as coisas, falar das coisas. Ele é necessário, mas não suficiente para a grande maioria das belezas humanas, né? Então eu acho que ele serve como um ponto de discurso, de narrativa, de explicação. O Altair gosta muito das causas aristotélicas, né? Então, como uma das 4 causas, mas não no sentido dessa coisa religiosidade do cérebro, da neurociência, porque eu acho que isso acaba virando uma coisa muito fácil de entrar na pseudociência ou quase numa religiosidade que não agrega nada, né? Muito legal você falar isso, porque eu estava assistindo uma aula de nutrição comportamental e o palestrante comentou sobre isso, sabe? Sobre ele também estuda comportamento. Ele falou assim: existe uma tendência à hipervalorização do cérebro, assim, né? Então a gente coloca um cérebro no slide, parece que o slide já ficou mais inteligente, né? Mas a nossa inteligência, ela vem de vários outros lugares, né? Então... Bom, a gente poderia entrar em muita coisa legal só desse aspecto, mas sim. Eu acho que a década de 90 a gente, né, foi muito nessa direção do cérebro e felizmente não é que ele deixa de ser importante, mas é o todo, né? É a rede, são essas conexões que vão da genética, epigenética, cultura e dessa crosstalk, né? Dessa conversa. E de novo, acho que o cérebro, e isso é muito bonito, e isso me encanta até hoje, que é o quanto ele é útil nesse entendimento, porque, por exemplo, a gente pode falar lindamente desigualdade social pelo cérebro e objetivar a desigualdade social para te falar, olha, o QI vai de um jeito, o desenvolvimento de linguagem vai do outro, a sua célula de defesa micróbia vai estar diferente. Ou seja, eu não preciso... Ainda mais na sociedade hoje, que essa evidência, entre aspas, né, tem que ser dura e bababá, é muito legal poder permear certas discussões e um diálogo com esses, de novo, né, não como um único legitimador ser neurociência, blá blá blá, mas fuçando direito, estudando direito, o quão rico pode ser olhar para esse cérebro e o quanto que esse estudo do cérebro nos faz olhar para nós mesmos. Eu acho que isso também é muito fascinante. Eu acho que sim. Outra coisa que o Altair fala que eu acho que é lindo, né, do que quando ele coloca do que é um cientista, que é aquele que aplica o método e se auto-observa, eu acho que sim. O neurocientista, eu acho que ele tem quase como obrigação desse espelho para falar assim, não dá para você caminhar do mesmo jeito que você começou, não dá para você terminar do jeito que você começou. Né? Então, isso é muito encantador, isso é muito rico. Sim, a filosofia da ciência, né? Ô Fábio, então, mas me conta, então você fez a primeira especialização, aí é só na primeira especialização que você descobre que tem que fazer uma outra? Então, assim, isso é muito interessante. Então eu acabei em neurologia e eu fiz minha especialização em cognição. Certo. Cognição, comportamento, demências, etc. E aí o que aconteceu? A neurologia, o que é uma pena, ela privilegia muito doença. E eu nunca entendi por que a gente subestimou e subestima tanto a normalidade. Isso não é um viés da medicina como um todo, assim? Né? Sem dúvida. Mas é porque eu sempre tive essa percepção de que o normal não é normal, no sentido de que o normal é muito mais essa questão gaussiana da distribuição do que obrigatoriamente uma coisa que é dada, que é gratuita. Então eu sempre me preocupei, mas cara, por que a gente só fala da perda visual
e não fala de como é que a visão é possível, né? Então, um pouco do que a gente chama de ciências básicas, quase como uma deslegitimização do quadro, sabe? Do estudo. E aí, quando eu fiz cognição, eu estudei e cuido no consultório hoje, é quase o que eu faço, na universidade, parte do que eu faço também tem a ver com isso até hoje. A gente vai estudar o que pode dar errado na memória, no comportamento, na linguagem e blá blá blá. Isso é fantástico, mas tão fantástico quanto é o lado normal, a potência de uma vida inteira que agora eu estou vendo tendo essa capacidade, essa competência. E nisso tem o que foi acontecendo é que esse meu desejo pelo normal, por esse entendimento, me fez caminhar por outras áreas. Então eu fui ler psicologia, eu fui ler filosofia, tanto é que quando eu acabei a residência, eu fiz o meu fellow aqui, mas comecei a dar aula na Casa do Saber, porque eu gostava tanto dessa interface de cérebro-comportamento, psicologia, filosofia, e lá eu tinha essa oportunidade de dialogar, tanto de ver gente muito boa, como também de cruzar esses conhecimentos, né? E de ter um público para isso, de ter quase que uma validade, alguém que fala, pô, eu não tô doido, né? Assim, isso que eu tô falando, alguém tá afim de ouvir, né? Sim. Tá ressoando em alguém, né? Exatamente. E foi muito importante esse momento. E aí eu termino o meu 4º ano, que é esse fellow de cognição. E aí, quando eu termino a cognição, acontece o seguinte: já tô aqui há muito tempo sem fazer pesquisa. Essa pressão passa a existir porque eu tô numa universidade. Certo. Mas nunca me foi natural, nunca me foi intuitivo, nunca fez prática. Até porque Quer dizer, você começou a fazer pesquisa para parar de encher o saco, é isso? Por aí. Literalmente. E aí, isso foi muito interessante, assim, porque minha trajetória para pesquisa, ela é bem torta, assim. E quando o Altair fala que a pesquisador é um pouco louco, assim, no sentido de vai fazer outra coisa, né? Não faz esse negócio não. Pra mim foi bem isso, mas é que pra mim foi o oposto. Eu não caí inocente na pesquisa, pelo contrário, eu sempre fui um cientista relutante, vamos dizer assim. Sei. E aí eu fiz o meu mestrado em demência, isso em 2012 a 2014. Não foi gostoso por minha culpa, entre aspas, porque eu estava fazendo por obrigação. Né? Sei. O orientador fez o trabalho dele, o professor Bertolucci, um cara fantástico, maravilhoso. E aí, porque fiz dessa maneira, não quis emendar doutorado, não quis fazer nada. Você falou, já fiz minha parte aqui. Isso, não, tá bom. Mestre, já a pressão é menor, me deixa quietinho aqui, tô bem. Certo. Então ainda não era. Eu consumia muita ciência, nas palestras falava de ciência, mas não era uma coisa produzir ciência. Dói muito fazer esse negócio, é muito burocrático, metodologia muito chata. Não quero não. E aí, junto dessa questão minha dessa interface com a psicologia, filosofia e saúde, eu conheço a medicina de estilo de vida, que é uma área ela começa ali em 2014, 2016 nos Estados Unidos, e a premissa dela era muito do que eu falava e fazia, mas não sabia que alguém já tinha formatado isso, que era, puxa vida, por que a gente como médico não pode cuidar ou potencializar ou respeitar esse privilégio da saúde? Por que a gente quase que gosta de chegar atrasado para arrancar um pedaço ou ter que intervir, ter que fazer? Não é nenhum desmerecimento arrancar pedaço e ter que intervir. Claro. Mas será que a gente não pode, do ponto de vista populacional, do ponto de vista individual, mapear melhor esses parâmetros, estimular melhor esses parâmetros, instrumentalizar as pessoas para que elas façam o melhor que podem, né? E aí lá nos Estados Unidos começa então essa especialidade, entre aspas. Aqui no Brasil, eu tenho a sorte de conhecer uma das primeiras pessoas, que foi a Ana Paula, que é uma psiquiatra maravilhosa, e ela falou, Fabiano, eu não sabia que você fazia medicina de estilo de vida. Eu falei, mas eu não faço, o que é isso? Aí ela me fala, me mostra, e eu corro atrás disso, e aí vou fazer essa formação pela Academia Americana de Medicina de Estilo de Vida, que tem toda essa ideia de, baseado em 6 pilares, eu não sei se já fé que eu fale ou não, mas... Eu quero, eu desconhecia totalmente esse conceito. É muito legal e muito óbvio ao mesmo tempo, e isso é muito interessante da Medicina de Estilo de Vida. Medicina de Estilo de Vida, então, o que é, basicamente? É entender que saúde é uma coisa em si, e não só ausência de doença.
Uhum. Assim como felicidade não é só ausência de tristeza, saúde Perfeito. saúde não é só silêncio do corpo. Isso é uma maneira muito passiva de entender essa potência e essa organização, e que dividindo muito grosseiramente em 6 pilares e usando ferramentas já consolidadas de várias aulas, de várias áreas da psicologia, como é que a gente poderia intervir tanto populacionalmente como individualmente para a gente ter maior aderência a esses pilares legais, que é basicamente nutrição, comida, atividade física, sono, manejo de estresse, conectividade, e conectividade aqui tem a ver tanto social, como natureza, como espiritualidade, Tá. e controle de substâncias, ou na verdade, uma atenção a substâncias e comportamentos abusivos. Certo. Desde o cigarro e do álcool até masturbação exagerada, até jogo demais, até mídias demais. Então, a ideia era, tendo esses 6 pilares como preditores de potência e de saúde, e olhando para várias teorias, há uns 60 anos que a gente tem na psicologia, na filosofia e na medicina, de mudança de comportamento, como é que a gente une tudo isso para instrumentalizar populações, grupos e indivíduos para fazerem melhor, né? Tá. E isso nasceu nos Estados Unidos? Uma universidade em específico? É, legal. Isso é meio paradoxal, né? Porque lá é quase o cúmulo da doença, né? Pensando... Exato. Mas aí isso é muito interessante, porque quem começa isso, ou um dos centros, é numa cidade chamada Loma Linda, da Califórnia, Tá. que basicamente, pela questão religiosa deles, já tinha um estilo de vida bem diferente do americano, né? Certo. Eu não sei se você já ouviu falar das Blue Zones, que inclusive tem em Okinawa, lá no Japão, Sim. que seriam essas áreas de um envelhecimento mais saudável, etc. Sim, Que sim. infelizmente estão acabando. Inclusive, Okinawa já não existe pela invasão da dieta ocidental, inclusive. Certo. Né? Uhum. Mas um das Blue Zones do mundo é lá na Califórnia. E lá tem faculdade de medicina, etc. E começou lá uma organização que, claro, e aí depois juntou com o pessoal de Boston lá de Harvard, juntou com o pessoal de Miami, juntou com vários grupos de pessoas diferentes e formaram aí, grosseiramente há 10 anos lá, essa iniciativa. Mas veio um pouco tanto da evidência que foi se agregando por uma certa forma na média de guiar o nosso comportamento em busca de saúde, como também um desespero pela maneira ineficiente e cara de fazer a medicina atual. Uhum. Que em vez de orientar você aos 15 anos sobre comida, eu prefiro botar um stent aos 45 e te deixar com 6 remédios. Sim. Nada contra o stent aos remédios, pelo contrário, que bom que a gente tem isso. Mas por que Mas que droga que essa é a solução mais comum, né? Que pena que o Ken, no 2º grau, já não teve aula de mindfulness, já não teve aula de terapia cognitivo-comportamental, já não entendeu sobre macronutrientes e ultraprocessados. Por que né, a aritmética é mais importante que isso? Então, a ideia é um pouco dessa sensibilização. E, de novo, o cérebro aí é muito legal, porque Alzheimer, Ken, 2/3 dos casos de Alzheimer, quando seguem um estilo de vida adequado no mundo hoje, tá? No mundo hoje, a gente teria 60% a menos de pacientes com Alzheimer se a gente tivesse o respeito desses pilares que eu acabei de dizer. Entendi. Então, por mais, por exemplo, que o Alzheimer seja uma doença degenerativa, ela não tem nada de inexorável. AVC, por exemplo, chega a quase 98% de prevenção. Uhum. Mesma coisa do infarto. Diabetes tipo 2 chega a quase a 100% de prevenção. Uhum. Então, muitas dessas doenças hoje, que parecem quase inexoráveis de um envelhecimento, são porque a gente está numa sociedade adoecida, numa cultura adoecida, numa rotina adoecida, que leva a esse perfil. Mas não precisa ser assim. Sim, sim. E aí eu, de novo, né, tô falando tudo isso por quê? Porque eu encontro aí na MEV, né, na Medicina do Estilo de Vida, esse caminho, só que na universidade, ao mesmo tempo, acontece uma outra coisa. Porque aí eu passo no concurso da universidade e eu saio da cognição e vou para neurovascular e neuro-TI. Então agora eu saio das demências e comportamentos e eu vou lá para... Eu já ficava no hospital um pouquinho, mas agora eu vou para dentro da UTI, ver AVC, ver tudo. Eu já tinha visto a residência, mas agora eu vou para lá. Certo.
E aí, essa questão da MEV já vai me dando um sentido maior, um propósito, uma coisa que eu falo, poxa, isso encaixa comigo, isso faz bastante sentido. E aí, quando eu caio na neurologia vascular, como eu te disse, onde 99% das coisas não precisariam existir se a gente cuida, e eu tenho o privilégio de uma grande, que hoje é amiga, né, de uma grande professora e orientadora, que é a professora Gisele Sampaio, a ideia do doutorado não me parece tão ruim. A ideia de um doutorado não me parece tão assustadora. A ideia de criar conhecimento passa... eu acho que esse negócio pode ser até interessante. Mas isso demorou 4 anos de terminar o mestrado para esse doutorado começar. Né? Sei. Então o doutorado, diferentemente do mestrado, você já começou com uma vibe mais positiva. Já mais sem dúvida. De predisposição, abertura... E que não tinha a vontade foi minha, né? Certo. Então, essa motivação era intrínseca, não era extrínseca, né? No sentido e a sua motivação já tinha a ver com o tema que você queria estudar? Em parte, Ken, isso é interessante porque essa parte do que eu quero estudar de verdade eu estou começando a fazer hoje, né? Porque o meio acadêmico é como se você precisasse, no começo, né? Você precisa dar passos um pouco mais típicos, um pouco mais esperados, antes de você querer desbravar, né? Antes de você querer quase que botar sua cara a tapa. Então, o meu doutorado, por mais que ele tenha a ver com AVC, ele foi um doutorado bem encaixadinho na neurologia. Foi uma tecnologia brasileira super interessante para a gente poder avaliar a complacência da cabeça, que é o quanto esse compartimento aqui dentro está tolerando. Se o cérebro incha um pouquinho, o quanto que ele vai sofrer nesse inchaço? Antes, para saber disso, eu precisava enfiar uma válvula aqui na sua cabeça. Certo. E aí um engenheiro lá da Federal de São Carlos tem uma ideia, pensa num modelo, e ninguém tinha legitimado esse modelo em humano. Eu falo, puxa, tecnologia brasileira, pode mudar o mundo. Se der certo ou der errado, é informação relevante, orientadora legal, tem a ver com o que eu estou fazendo? Bora. Ainda não é MEV, ainda não é normalidade, mas vamos. Certo. E deu super certo. E aí, teve vários aspectos convergentes aqui. Porque eu começo a entender o porquê do método. Vamos dizer assim, essa motivação, esse tesão que veio aparecendo, eu comecei a olhar o método não como obstáculo, mas como estrutura, mas como necessidade de tirar os meus vieses da frente. E aí, na minha cabeça, foi mudando um pouco, exatamente porque já não era mais uma pressão, mas uma coisa minha, para falar, quer saber? Esse negócio de pesquisa é interessante. Quer saber? Isso faz sentido. E aí eu acabo tendo, acho, um crescimento muito pessoal durante o doutorado. O curso do Altair aqui, da Psicobio, que ele dá de estatística 1 e 2, devorei, porque o Altair, você sabe, você conhece ele maravilhosamente bem, ele é um grande incomodado com as barreiras, né? E esse jeito que ele faz o curso dele de estatística não é de estatística, é de mentalidade científica. Então, casou muito bem, isso lá nos meados de 2018, 2019, essa minha trajetória, aproveitando o Altair, aproveitando a minha maturidade, e aí a ciência passa a ser prazerosa, e eu consigo fazer um doutorado na medicina. Isso, para quem não é da medicina, isso é um sonho, né? Mas eu consigo entrar e defender com 2 anos e meio, 3 anos. Nas outras áreas você tem aquela obrigação de 4, 5, né? Sim. De tão encaixado que tudo foi. Sei. E de repente me vejo, opa, ciência é uma possibilidade, né? Me pensar cientista pode ser algo prazeroso, pode ser algo que faz algum sentido para mim. Isso não tinha passado. E isso eu estou falando de 2020, basicamente. Então, né? É muito, muito recente esse seu casamento mais definitivo mesmo. Exatamente. Com a ciência. Tem 5 anos, vamos dizer assim, né? Uhum. E desde então, Kay, tem sido muito interessante para mim me ver eu fui aceito como orientador agora no departamento, me ver pensando em ideias e tolerando as chatices de revisores, de escrever, de lidar com essas burocracias de universidade e tal, olhando isso, na verdade, como um prazer, né? Que antes, para mim, era tudo chatice, tudo... Talvez também tenha a ver com o fato de você ter adiado, vamos dizer assim, esse casamento e feito ele já com mais maturidade pessoal também,
Você acha que isso também fez diferença? Sem dúvida. Eu acho que se eu tentasse, depois do mestrado, insistir, ia ser traumático ali. E talvez Era capaz de você pegar um bode e não querer mais, né? Exatamente. E aí eu tive muita sorte, porque os meus 2 orientadores de mestrado e doutorado foram muito pacientes com esse momento, né? E esse respeito ao indivíduo, porque isso existe, né? Não é o ideal, mas isso existe. Tem muita gente, e é uma realidade, aí não tem julgamento moral, que faz a pós-graduação no Brasil, especialmente na medicina, pelo título e ponto. Então, o cara faz doutorado não é porque ele quer fazer ciência depois, ele quer o título. E eu sou muito sincero para dizer que eu entrei assim também. Tá? E não dá para julgar, né? Porque né, se isso, sei lá, aumenta o valor do seu passe, né? E a gente precisa pagar boleto, não é isso? É, por aí. E para mim também fazia sentido, porque no concurso da universidade, o meu salário aumentava mesmo para o doutorado. Então tinha vários incentivos. Sim. E para mim foi muito surpreendente, porque, por exemplo, próximo da defesa, né? Já da tese, você está naquela luta há alguns anos, já reviu sua tese 20 vezes, você já não aguenta ver aquele arquivo desgraçado, aquelas páginas. Eu lembro da defesa de não ter uma sensação de quero terminar, já me parecia alguma coisa que ia ficar. Já me parecia que, eita caramba, sem querer, querendo, algo mudou aqui dentro e que eu estou entendendo que agora isso é um passo importante, mas vai ser só mais um passo que depois eu vou seguir. E foi o que aconteceu. Sei. E como é que... Me resume aqui o seu primeiro estudo de mestrado. Que você falou pouco do estudo de mestrado, né? Mas assim, me conta em rápidas palavras o que era a sua investigação. Beleza. Então, hoje, para qualquer colega médico que está nos ouvindo aí, imagina que a gente tem para um diagnóstico de demência, seja Alzheimer, qualquer tipo, certos exames obrigatórios que eu tenho que pedir. Tá. O que eu fiz foi simples. Eu revisei o prontuário de 1.400 pessoas no nosso ambulatório. E o que acontece, Ken? Tem uma coisa interessante aqui que vale a pena contextualizar. Uma coisa é a medicina universitária, quase que ideal, toda baseada em evidência, organizadinha, né, toda legitimada. E outra coisa é o que dá para fazer fora. Certo. Porque a vida é a vida, contextos e contextos. Então existem guias, os famosos guidelines da medicina que falam, olha, pelo menos faça isso, isso, isso quando você quer cuidar de alguém com queixa de memória. Certo. E aí o que eu fiz no meu mestrado? Eu fui olhar se, ao ouvir muito bem uma pessoa, examinar muito bem uma pessoa, se esses supostos exames a mais realmente ajudavam tanto quanto eles pareciam ajudar. Vários exames de sangue, então a vitamina B12, a tireoide, sífilis, HIV, tomografia ou ressonância e etc. O que foi legal foi ver que quando a gente tem um tempo real com a pessoa, com a família, esses exames perdem muito sua importância. Então, quando eu posso estar com a pessoa, te ouvir, te entender, colhendo uma boa história, fazendo um bom exame, tanto físico quanto o que a gente chama de neuropsicológico, são aqueles testes de atenção, memória, etc., muda muito pouco o diagnóstico quando eu faço a ressonância, o líquor, as sorologias e o exame de sangue. Caraca, mas isso é uma porrada, né? Então, e não é, porque isso não é novo. Por isso que, inclusive, foi um mestrado. É que na nossa realidade isso não estava claro. Né? Porque o próprio jeito que esses diagnósticos são feitos, estruturados, eles dependem muito mais de você ouvir direito a pessoa. Hoje mudou um pouquinho porque a gente tem biomarcadores, aí é uma outra conversinha, mas lá em 2010, 12, quando eu comecei, não existia ainda os biomarcadores, então sempre dependeu dessa conversa. E o que eu quis dizer aqui com a vida não deixar é que, por exemplo, uma primeira consulta na universidade hoje, eu fico 3 horas com o paciente. É melhor do que eu consigo fazer no meu consultório particular, tá? O que não é a realidade nem do consultório particular, nem do convênio, nem do SUS, que não dentro de hospital universitário. Então, o que vai acontecendo no mundo? É como se a gente fosse criando certos protocolos de cuidado dessas caixinhas que você vai preenchendo. Mas a gente já sabe que nesse cuidado do idoso, desse envelhecimento, etc., é muito melhor passar mesmo que 15 minutos te ouvindo do que pedindo exame. Mas não é assim que a coisa funciona. Então, a parte legal do mestrado foi mostrar, pessoal, mesmo na nossa realidade,
É melhor você passar 15 minutos ouvindo do que preenchendo o papel, porque senão você vai deixar que o exame te guie e ele vai te embolar, ele não vai te levar a uma conclusão adequada. E aí eu consigo publicar bem junto com o Paulo Bertolucci, foi muito interessante. E aí eu vou te falar uma coisa bem típica de quem ainda não está apaixonada pelos métodos e trâmites, né? Aham. A medicina é um ato social, né? A ciência como um todo, né? Então, essa questão, o famoso revisão por pares, ela é muito, do ponto de vista do narciso, do ponto de vista do ego, ela é muito dura. E ela tem que ser dura, porque a ideia não é fazer a ciência do quê? Claro. A ilusão nossa é que se o Fabiano se propõe a fazer ciência, muito entre aspas, é que essa ciência seja universal. Uhum. O que grosseiramente a gente chama de validade externa do trabalho. E todo trabalho, por conceito, vai ter suas limitações, é natural, é quase que obrigatório, né? E aí você ter esse feedback, essa crítica, ou alguém falando que o seu trabalho não está digno daquela revista, aí você ressubmete e refaz, é uma lapidação do ego que é muito interessante, porque se você entende que você quer produzir ciência pela ciência, isso não é um problema, porque você fala, olha, é verdade, o cara tá certo, eu talvez almejei muito alto, meu trabalho, o impacto é menor, essa revista faz mais sentido. Mas como eu só queria resolver e publicar, cada não era um ataque pessoal. Né? Caramba, mais um não. Ou responder aos revisores, que é uma coisa que você tem que ter a polidez, é uma coisa que você tem que fazer tudo com calma. Era muito duro, era muito sofrido. Né? Sei. Mas felizmente consegui publicar 3 artigos muito legais. E que aí, quando acabou, eu estagnei. Assim, eu não publiquei mais nada pelos próximos 4 anos até o doutorado começar. Certo. E por quê? Porque tinha sido uma coisa muito da pós-graduação como meio, não como fim em si mesmo. Então eu queria... Você tinha uma visão meio pragmática, né? Vamos dizer assim, né? Do mestrado. É isso. Eu precisava resolver aquele negócio e resolvi. Certo. Mas prazer mesmo? Não. Tanto é que quando eu via... Engraçado, né? Aqui no nosso departamento de neurologia da Unifesp, tem muita gente maravilhosa, assim, de clínica, pesquisa, muita gente empolgada mesmo, assim, porque tudo isso, né, você imagina no Brasil, diferente até das universidades estaduais, as federais sofrem com falta de grana, falta de estrutura, então, para a coisa andar, é muita paixão mesmo, assim, é muita paixão. Sim. E eu sempre tive essa paixão para atender, para ensinar, para estar ali do lado dos alunos, para lutar pelo paciente, isso nunca deixou de acontecer. Mas parar para criar um artigo, para escrever, para submeter, isso me parecia tão distante, mesmo depois do mestrado. Eu falei, meu Deus do céu, vá dormir, né? Para que você está fazendo isso? Para quê, né? O Altair te apoiaria nisso. Mas é que eu acho que o Altair também, ele é um cientista relutante no bom sentido, porque eu acho que ele foi atraído pela competência, pela curiosidade dele, porque é quase aquele rei que você fala, você tem que ser rei porque você não quer ser rei, sabe? É um pouco por aí, porque você vai aprendendo a gostar do jogo, querendo transformar ele. Eu não sei se você conhece essa ideia, que tem um filósofo americano que ele morreu ano passado, que ele tinha a ideia do jogo finito e jogo infinito. Não sei se você conhece essa ideia. Não. É muito legal, porque isso é até uma métrica para vidas. Jogo finito é aquele que você joga e ele tem um prazo para terminar e tipicamente ele tem seu vencedor e perdedor. Então, o jogo finito é uma luta de xadrez, é um jogo de xadrez, é uma luta de judô, é uma partida de futebol. Por exemplo, essa 1h30 que estamos juntos aqui. Isso aqui é um jogo finito. Não é que tem que ter vencedor, mas ele tem um prazo para terminar. Jogo infinito é o jogo que você joga para continuar jogando. Certo. Então, por exemplo, apesar desse momento com o Fabiano pro Ken ser um jogo finito, o jogo infinito do Ken ser um divulgador de ciência, de ser um lutador por uma sociedade mais XYZ, esse é o jogo infinito do Ken. Entendi. E aí você olha pro jogo finito e fala, eu tô cansado, é uma segunda tarde que eu tenho que fazer um monte de coisa, mas porque tem esse jogo infinito tão importante, eu vou, entre aspas,
lutar e fazer e vencer a minha preguiça e por aí vai. Né? Entendi. Adorei esse conceito. E aí o bonito, na verdade, é que o que eu vi que foi mais legal, assim, é que eu transformei a ciência dentro de mim num jogo. Ela começou como um jogo finito, de que eu tenho que começar e final, e ela virou um jogo que eu quero continuar jogando. Certo. E até mais maduro, para dúvida, para incerteza, e o quanto isso foi mudando dentro de mim, porque o Altair, inclusive, já falou isso várias vezes, né, no Naruhodô, e eu acho que é importante reforçar. Por exemplo, por que tanto médico falou tanta merda na pandemia e continua falando até hoje, né? Uhum. Porque a formação do técnico em medicina, que é o médico, não é do cara que sabe digerir informação, epistemologicamente lidar com a dúvida. Aquilo que o Altair fala, que a gente não deve ser baseado em evidência, mas em métodos. A gente não é treinado para variar de métodos. Então, o que o médico faz? Ele confunde aquela competência no seu corpo de conhecimento e acha que aquilo tudo é válido para qualquer outro campo do conhecimento e para qualquer interpretação de evidência, e o filho da mãe sai vomitando verdades para todos os lados. Entendi. E eu acho que a ciência foi me dando essa maturidade de, pera, calma, vamos devagar, vamos ali, vamos de outro jeito. Então por isso que ter sido tardio para mim me ajudou, porque foi quando, inclusive, eu tive mais tranquilidade para tolerar mais incertezas, não olhar para as dúvidas dentro de mim como aquele impostor, né, como é muito comum no começo da carreira, né? Então foram várias coisas que foram encaixando. Mas o que aconteceu, só para aproveitar para falar daquela ideia do jogo finito e infinito, o nome do filósofo chama James P. Carse, C-A-R-S-E. Ele é um cara que morreu no passado. O livrinho dele chama Jogos Finitos e Infinitos. É muito legal, porque a ideia toda é que ele fala da vida. Preste atenção para você não confundir uma coisa com outra, porque você vai se perder no propósito da vida, com quem você se conecta, por que você está frustrado e perdido. É muito legal essa ideia. Muito bom, muito bom. E é quase como se você pudesse olhar para tudo e falar, peraí, o Fabiano é um jogo finito dentro de um infinito, então bora, né? Ou seja, aquele artigo passou a ser um pedacinho de um jogo maior. Então é chato, no domingo, né? Ontem mesmo estava eu revisando, que agora como orientador eu estava revisando de uma aluna. Uhum. Claro que tem coisas que poderiam ser mais prazerosas, mas quando você vê o crescimento dela, quando você entende o impacto que o trabalho dela vai ter, que legal que isso está podendo, que legal que eu posso ser um hubzinho nesse jogo social. Uhum. A coisa vai fazendo sentido, a coisa vai se construindo. Adorei, e vai sendo interessante. Adorei. Eu quero ler, porque eu quero cagar mais regras sobre essa questão Boa. dos jogos finitos e infinitos. Então, por exemplo, para a empresa, né? As empresas confundem muito, né? Pô, seu jogo infinito não é esse lucro trimestral para você estragar a Amazônia e cagar para o meio ambiente e cagar na cabeça do seu funcionário com burnout, né? O seu jogo infinito deveria ser outro, né? E etc. Então, realmente essa reflexão é muito potente, né? Sim. O Simon Sinek, que você deve conhecer ele. Sim, claro. Ele tem um livrinho chamado Jogos Infinitos, onde ele já discute isso. Ah, é? Ele é muito tranquilo de falar que roubou a ideia do James P. Carse. Ele fala isso, então ele não fala que é dele essa ideia. E o Sinek, eu gosto bastante dele, porque eu acho que ele traduz muito bem. Ele é bem diferente da média, né? Ele traduz também bem esses conceitos. Então acaba sendo muito interessante. Verdade. E o doutorado, você também conseguiu publicar e teve mais repercussão do que o mestrado? Como é que foi? Teve. Então, até por conta, eu acho, desse tesão a mais, eu acho que as coisas, tipicamente, o mundo tende a responder, né, num mundo parcialmente justo, um pouco desse esforço, né? Então, eu escrevi mais artigos, por ter pensado melhor em como construir a tese, os resultados foram mais relevantes, por ter sido uma tecnologia nova, começando mais portas. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade não só de publicar bem na melhor revista de neurointensivismo do mundo, como também de poder dar aula no maior congresso de neurointensivismo do mundo por conta da tese. Então foi bem interessante, né? Foi bem legal ver tanto o apoio como o ceticismo, porque isso é muito interessante da ciência, né? Então, o pessoal está aberto para ouvir, mas não deixa de
ter o crivo para cutucar e duvidar e questionar, e isso fala, pô, mas eu nem tinha pensado nisso. Então, e aí já o feedback já para mim não era um peso, pelo contrário, era uma cutucada do bem para falar, interessante, então ou poderia ter feito assim, ou já posso pensar num segundo momento em fazer daquele outro jeito, né? Então, foi muito interessante. Eu termino ele no meio da pandemia, né, o doutorado, 2020 ali. Sim. Então todas essas coisas foram um pouco mais online, né? Ainda foi nessa confusãozinha, entre aspas, da pandemia. E aí eu me vejo terminando o doutorado querendo mais. Mas Sei. como assim, né? E aí eu fui... Mas, Fabiano, você querendo mais, inventar trabalho de fazer pesquisa? E aí eu comecei a outras pessoas, por exemplo, que estavam pesquisando com a mesma técnica, juntar dados, fazer outras perguntas, e aí novas publicações começaram, e aí sem pressa também, Ken, porque como o pesquisador é só uma dessas minhas facetas, vamos dizer assim, eu tive o privilégio de me dando tempo. E aí depois de mais ou menos 2 anos que eu acabo o doutorado, uma ideia de pós-doutorado começa a fazer sentido para mim, né? Certo. E aí eu falo, nossa, mas você fazer pós-doutorado? Vou fazer. O Fabiano de 10 anos atrás nunca pensaria isso, mas o Fabiano de hoje faz sentido. E aí eu continuei, assim, e continuo até hoje, né? A sua vida pessoal, ela foi sendo afetada por essas mudanças aí? Linda pergunta, Ken. Eu acho que isso aí é outra coisa subestimada. Eu esqueci quem foi, mas tinha um ganhador do Nobel que ele falou o seguinte, o Nobel só poderia, o último crivo do Nobel tinha de ser a família dele, para saber o preço que eles pagaram por aquele gênio, por aquela gênia, etc. Para ver se valeu a pena mesmo, exatamente, né? Né? Qual o preço dessa descoberta? Por aí. E foi interessante, porque em parte eu paguei um preço alto, tá? Sei. Não irreversível, mas alto. Porque, por exemplo, eu termino o doutorado na pandemia com uma filha recém-nascida. Caramba! E claro, para dar conta do doutorado com uma filha recém-nascida... E da pandemia? E na pandemia, alguma assimetria, no mínimo do cuidado da criança, cai na mãe. Entendi. E eu tive meu ponto cego nesse sentido, que criou um estresse grande no casamento, grande mesmo, mas que felizmente hoje remendamos terapia de casal e tudo, e a coisa hoje eu acho que eu consigo um equilíbrio, uma clareza maior. Porque o que aconteceu, Ken? Quando a ciência passa a ser interessante para mim, eu acho que a coisa quase inverte, né? Eu passo a me doar muito. Sim. Porque de repente eu me vejo muito. Porque você de fato tá apaixonado agora. Exatamente, exatamente. Então, aquele conceito de paixão como os 12 a 18 meses de demência temporária foram os 18 meses de demência temporária para a ciência. Então, teve um custo. Hoje não separei, minha filhinha tá linda, minha esposa também, infelizmente, muito bem casados. Tá ótimo, ainda bem que você tinha uma esposa então que deu conta ali por 2. Por 3, né? Porque assim, ainda mais na pandemia que não dava para vir mãe, pai, vó. Verdade. Então foi pesado. Uhum. E hoje eu sou muito mais atento a isso, inclusive orientando. Certo. Então, orientando a minha atual, tá com problema com a filha, pelo amor de Deus, não tem conversa do que é prioridade. A sua filha é prioridade, se tiver que adiar, adia, se tiver que falar. Então, assim, não que eu não teria essa sensibilidade antes, mas eu acho que ficou mais claro para mim, uma coisa meio óbvia, que deveria ser para todo mundo. Existe uma pessoa por trás, cada um vai olhar para essa pós-graduação de uma maneira diferente, outras como jogos finitos e outros infinitos, e tudo bem. Vamos tentar dançar conforme essa possibilidade. Então, acho que essa pergunta é boa porque ela passa muito distante, né? E a Nature, para quem está ouvindo, né? A Nature tem uma seção de carreira, Nature Careers, que pega muito essa parte, que então você está muito atual. Ah, que legal, olha, eu não sabia disso. Onde eles pegam, por exemplo, exatamente isso. Por exemplo, como é que os cientistas mantêm hobbies? Aí eles pegam um relato de uma pessoa que é um artesão e também um pesquisador, aí o cara cita. Certo. Pessoas que se separaram durante o doutorado ou pós-doutorado, aprendizados de equilíbrio de vida. Então eu acho que isso tem sido cada vez mais importante, porque tem muita gente que começa pós e não termina. Parte pelo orientador e, infelizmente, tem muito orientador sem terapia que
vomita o pequeno poder. E é uma tô sabendo. tragédia, uma tristeza. Então tem programas e programas, motivos e motivos, e às vezes você entra motivado, a vida muda, não faz mais sentido, e você tem que terminar, aí é o caos. Então, por isso que o Altair, ele sempre brinca de, não, se você tá na dúvida, não faz, não entra, porque é um preço alto, né? É um preço alto. Sim, parece uma decisão parecida com a de ter um filho, inclusive, assim. Na dúvida não tenha também, porque vai custar caro, viu? Assim, vai... Dá uma de Brás Cubas, né? Pelo menos não deixa o legado dessa miséria. É verdade. Mas então, aí você anima pra fazer a pós-doc. E é o que você tá fazendo hoje. Agora. E então eu entrei no pós-doc e junto disso... Também na Unifesp. Isso. E aí a gente está com um pós-doc conjunto com a Universidade da Califórnia, porque parte dos dados está lá, etc. E aí que é interessante, porque agora no pós-doc eu consigo juntar aquela paixãozinha lá da medicina e estilo de vida. Ah, tá. Porque olha que legal, Ken. Aí olha como é que a coisa vai ficando bonita. Porque a medicina e estilo de vida ainda não tem nenhuma instituição formal aqui no Brasil sobre isso? Tem o Colégio Brasileiro, mas a questão toda que é muito interessante, Ken, é assim, por que eu acho que a medicina se baseou muito na doença? Porque a doença, ela é objetivável. Eu faço uma biópsia, tá aqui a lesão. Eu faço um exame, tá aqui a lesão. Saúde, porque ela é complexa. Até hoje a gente tem pouquíssimas métricas, pouquíssimas maneiras de objetivá-la e de olhar para ela e de cuidar. Certo. Então, no meu pós-doutorado, eu estou avaliando para uma dessas métricas, uma dessas maneiras de olhar para a saúde, não para a doença. Legal. Então, assim, o Ken está bem, mas o Ken podia estar ótimo e mesmo hoje ele não tendo sentindo nada. Então eu olho para o Ken e falo, Ken, essa métrica sua, sei lá, na sua idade, por ser XY, você teria que estar com tal valor, você está com valor abaixo. Certo. Vamos pensar bem na sua rotina e ver o que dá para melhorar? Ah, Fabiano, é verdade, o trabalho está lá, o meu rodô está dando muito trabalho, eu preciso organizar, dormir melhor. Então, e aí o que a gente... Mexendo naqueles 6 pilares lá. E olhando, olha que legal, Ken, isso que é muito bonito. Apesar da gente dividir a medicina em áreas, cérebro, coração, rim, osso, é tudo uma bagunça só. Claro. E o corpo genial, a natureza genial, tem sim métricas de mostrar essa integração, de mostrar esse diálogo. A gente gosta de falar do crosstalk, essa conversa cruzada dos órgãos. E hoje a gente está buscando essas métricas, que pode ser, sei lá, desde a erisina no sangue, que é uma proteína nem produzida pelo músculo, que ela está ligada à atividade física, até, por exemplo, olhar para o eletrocardiograma, o velho e bom eletrocardiograma, fácil de fazer, barato, ridículo, tem no Brasil inteiro. E aí, olha que interessante, Ken, eu vou tentar simplificar. O nosso coração, ele não é um metrônomo, no sentido dele bater exatamente igual, num intervalo igual. Então, por exemplo, mesmo sua frequência, vamos facilitar, 60 batimentos por minuto, seu coração não deveria bater a cada segundo exato. Não é simétrica, né, a distribuição Exatamente. Entre esses batimentos. E o ideal é que não seja. Então, o ideal é que um bata 0,998, o outro 1.001, o outro 1.002, 0,99, 1. Por que o ideal é que não bata isso, então, por quê? Olha que lindo isso, Ken. Porque o intervalo do batimento é controlado por esses sistemas que integram o corpo. O Altair já falou várias vezes do nosso sistema autônomo, simpático da luta e da fuga, noradrenalina, pupila dilatada, coração acelerado, e o parasimpático, relaxadão, pupila de boa, coração relaxado. Olha que legal, Ken. O equilíbrio do sistema simpático e parasimpático é uma das maneiras de você olhar a saúde global. Então, independente se eu tenho Alzheimer, infarto, AVC, doença inflamatória intestinal, fibromialgia ou depressão, todos esses pacientes têm essa variabilidade da frequência cardíaca piorada, ou seja, o quanto eles variam diminui. O coração vai batendo mais como um metrônomo. O termo disso em inglês é HRV, Heart Rate Variability. E esse negócio é uma métrica há muito tempo estudado, tem 40 anos que a gente sabe disso, mas por algum motivo a gente usa muito pouco. Especialmente porque, de novo, a gente está falando mais de
saúde do que doença, e a gente, infelizmente, na prática, fala pouco de saúde. Uhum. Então, o que eu estou estudando são maneiras mais fáceis, digeríveis, tratáveis, da gente falar desse equilíbrio simpático-parasimpático como métrica de saúde, para que a gente possa usar isso antes e depois de meditar, antes e depois de mudar a minha alimentação, antes e depois de um AVC ou de uma depressão, e por aí vai, da gente ter marcadores de potência de saúde. E essa abordagem, se eu estou entendendo bem, ela é potencialmente, inclusive, menos custosa. Muito menos. Né? Porque se eu estou tratando a saúde, ou estou monitorando a saúde, né, eu tendo a ter que monitorar menos a doença. Perfeito. Uhum. Perfeito. E a ideia toda, e o mais legal, o corpo, quando ele está saudável, porém desequilibrado, mas ainda não adoecido, ele tem muita competência ainda de se auto-organizar para um padrão de saúde. Né? Certo. Diferente de quando eu estou lá na UTI, que eu tenho que te ajudar, porque você já perdeu essa competência por uma infecção generalizada, por um politrauma que você teve. Então, o bonito também de lidar com a saúde é que eu instrumentalizo o indivíduo para ser esse cara que sai do banco do passageiro do próprio carro e assume esse banco do motorista, mas sabendo qual que é o odômetro, qual que é a marcha, qual que é o pedal. Porque a gente não sabe, né? A gente não consegue nem identificar e muito menos intervir. E a ideia é, vamos dizer assim, empoderar esse verbozinho da moda. Porque é verdade de fato, você assumir, né, nas suas próprias mãos, vamos dizer assim, seu próprio corpo, literalmente, né, as rédeas da sua vida, né, da sua saúde, assim. Perfeito. E isso é muito menos difícil do que parece, mas muito mesmo. Vamos dizer assim, para cuidar de doença, a gente já criou uma complexidade muito maior do que a gente precisaria para cuidar de saúde. Aham. Por outro lado, não dá também para ser só uma questão individual. Então, o legal de pensar em saúde, então, por exemplo, lá no Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida, tem todo um aspecto de saúde planetária, de saúde social, do impacto da desigualdade social. E isso é muito interessante, porque não tem nada a ver com direita e esquerda, é só uma questão assim, cara, esquece... Se você acha que a palavra desigualdade social pertence ao vocabulário político de um lado, você não entendeu ainda a coisa, porque esquece nome pra lá, pra cá, ídolos de política pra lá e pra cá. Olha o dado. Uhum. Um dos maiores preditores de saúde é CEP, é onde você nasceu. Pô, isso não é justo, né? Porque isso vale pra depressão, pra suicídio, pra AVC, pra Alzheimer. Pô, isso é muito injusto, cara. Assim, então, esquece esquerda e direita. Você quer uma sociedade melhor? Que jogo que você tá jogando? Discutir agora é jogo finito. Quem vai ganhar aqui? Se o jogo infinito é melhorar essa humanidade e sociedade, esqueça esses nomes, cara. Vamos aproveitar essa ciência do bem, vamos melhorar esse autonômico da galera que significa saúde e vamos junto. Esquece essa bobeira, essa balela que a gente se colocou. Polarização é muito fruto desse erro de jogos, vamos dizer assim, né? E quem tá com você junto nessa luta pela medicina e estilo de vida? Tem muito, então, isso que é bonito também, é muita gente doida, estranha, gente boa, engraçada, criativa. Isso é muito legal, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem vários cursos de medicina e estilo de vida. Um deles é do Einstein, que o Einstein faz já há alguns anos. Certo. E a criadora o criador desse curso é a Slay Tanagawa. A Slay é uma pessoa maravilhosa, incrível, que faz faculdade de artes antes de fazer medicina e também vai, como muita gente da MEV, frustrado um pouco com essa perspectiva, vai para Boston fazer o curso, volta, e aí ela está fazendo uma pós-graduação. Ela é brasileira? Ela é brasileira? Brasileira. Tá. A Slay está fazendo um mestrado dela agora, numa comunidade japonesa aqui de São Paulo, para colocar esses pilares da MEV e avaliar essa mudança, já que você sabe muito bem, obrigado, né? O japonês tem todas essas tradições e na maioria das vezes tem muito essa regra, essa organização, né? Então a ideia é tentar entender como é que a gente pode ver o que já acontece e de certa maneira moldar para entender o desfecho disso nessa comunidade japonesa que ela está lidando. Uhum. Mas a Slay é uma delas. E aí tem muita gente interessante. Então, por exemplo, tem
vários psiquiatras do Hospital das Clínicas da USP. O Arthur Danila é um deles. Legal. Tem médicos que fazem prevenção. Tem um pneumologista que é o Gabriel Rosim, que é um cara muito legal que faz isso. Tem um professor da Universidade Federal lá de Foz do Iguaçu, o Roberto de Almeida, que cuida de saúde planetária. Um cara super interessante, super legal. Então tem de tudo. E tem muita gente boa. Tem o Daniel Medeiros, que é um cara que faz hoje... ele cuida muito de saúde mental e um cara muito bom de conversar também, é lá do Rio de Janeiro. Então tem muita gente. Então, legal. E o bonito é que a medicina do estilo de vida está entrando nas universidades. Então, a gente já tem aqui na universidade, eu estou começando aqui dentro, o HC já tem pela psiquiatria, o Dante Pazanese, né, o Hospital de Cardiologia, já tem um ambulatório que funciona muito bem. Então, as sementinhas estão sendo plantadas. Certo. A gente não tem nada dessas coisas de prescrever soroterapia, essas doideiras, nada disso. A ideia é só potencializar o indivíduo com evidência e com bom senso. E o bonito é que a coisa está florescendo, inclusive, pelo quão caro e ineficaz o sistema de saúde, que não é de saúde de doença, tem sido. Então eu acho que, por natureza e necessidade, a gente vai olhar para esse estado atual e falar, cara, não tá legal, quais são as outras opções? E você acha que por causa dessa característica aí de ser potencialmente até menos custosa, né, do que a medicina orientada por doença, existem grandes chances de política pública ser abraçada assim por essa abordagem, Fabiano? Eu espero que sim, Ken, mas aí isso é interessante, porque a medicina de estilo de vida, ela já a ideia não é também que tudo tem que ter o nome dela, mas, por exemplo, quando o núcleo aqui da USP, o NUPENS, de nutrição, capitaneado pelo Carlos Augusto Monteiro, faz a cartilha alimentar brasileira, sim, coloca o ultraprocessado como problema que né? E é uma das poucas coisas de nutrição que a gente tem certeza. Eu acho que é a guia mais corajosa do mundo, né? Completa, exatamente. Esse tipo de coisa tem tudo a ver com a MEV. Eles não vão se chamar de MEV, mas é MEV pura. Então, quando a gente fala de mindfulness em algum lugar, quando a gente fala do Naruhodô sendo uma maneira de muitas pessoas aprenderem e, ao aprender, equilibrar e manejar estresse, o Naruhodô é MEV. E a ideia é que a MEV até suma um dia. Porque, na verdade, a ideia é que a sociedade e a medicina e a psicologia e a fisioterapia todas lembrem que saúde importa e que os pilares existem e que tem uma evidência do bem para isso, né? Então, a ideia não é ficar, sei lá, vamos dizer assim, tendo que forçar todo mundo para dentro do barco. Pelo contrário, é estender a mão. Quem quiser chamar isso de MEV, chame, mas a ideia é estimular essa mentalidade proativa, pró-saúde, pró-potência, pró-tesão aí. Ô, Fabiano, nosso tempo tá chegando ao fim, mas eu não posso deixar de perguntar o seguinte. Dos 6 pilares, né, um deles acaba soando sempre mais polêmico quando a gente tá falando no universo da saúde, né? Que é o subpilar espiritualidade dentro do pilar conectividade, né? Como é que espiritualidade pode auxiliar na saúde de uma pessoa? E linda pergunta, assim, esse tema é livro e artigo gigante, mas eu vou resumir a 2 coisas maravilhosas que não precisam ser apenas pela espiritualidade, mas a espiritualidade é uma maneira milenar e muito alinhada conosco que facilita isso. Quando a gente pensa em fatores que levam à longevidade, então a quantidade de vida e a qualidade de vida, tem 2 coisas muito fortes nesse sentido, que é propósito e pertencimento. E aí, claro que eu posso ter propósito fazendo ciência. Claro que eu posso ter pertencimento fazendo ciência. Inclusive, ciência para mim é espiritualidade por conceito, porque é algo que eu entrego maior do que eu. Então, espiritualidade, literalmente nesse sentido mais grosseiro do termo, de entender que algo vale a pena lutar, que jogo infinito, voltando àquela ideia nossa anterior. Eu também interpretei por aí, que a espiritualidade é o jogo infinito. É um jogo infinito. Eu jogo por jogar. Eu dou o meu tempo no trabalho beneficente gratuito que eu faço, porque eu tô jogando outro jogo, que não é do capitalismo, que não é da hora paga, que não é do quanto... o ganho é outro, o benefício é outro. Mas, de novo, a famosa frase do Nietzsche, me dê um porquê que eu tolero qualquer como, é a verdade incrível da ciência,
Você pega pacientes com Alzheimer, por exemplo, com o maior propósito de vida, do japonês o Ikigai, né? Para quem que você acorda? Por que que você acorda? Isso tem uma importância absurda, essa clareza de perspectiva e propósito. E a outra é com quem, né? Você confia em quem está do seu lado? Você dependeria dessa pessoa? Se você se machucar, esse cara vai te levar um queijinho à noite ali para te ajudar? Esse tipo de coisa que, inclusive, o capitalismo desfaz. Sim. É esgarça, né? Esgarça, exatamente. Isso é horroroso para a saúde. E a espiritualidade devolve, em parte, né? Isso é muito legal também, por exemplo. Acreditar sem praticar beneficia muito pouco o indivíduo, mas acreditar e praticar muito. E não foi comparado ainda, ou tem poucos estudos, entre práticas não religiosas com a mesma intensidade das religiosas para saber, mas parece que o benefício religioso ele é muito mais físico do que a metafísica, no sentido de que esse benefício, de novo, de um propósito claro, de um porquê, e de um com quem muito claro, faz muita diferença. O exercício que é difícil na espiritualidade é que, isso o nosso cérebro é bem sacana, é que esse com quem, o nós, acaba virando nós versus ele se eu não estiver bem treinado e adequado, e aí cria um probleminha, que foi a crítica, inclusive, pós 11 de setembro, onde todo o novo ateísmo aparece para criticar. Mas a questão é que se individualmente a religião pode ter seus problemas e contradições racionais, socialmente ela traz benefícios que são claros hoje. Sim. E olha que eu sou agnóstico quase, assim, então eu estou dizendo de uma perspectiva definitivamente imparcial. Assim. E aqui é um ateu perguntando, mas um ateu que admite que se a gente não compreender isso, nós não vamos compreender, por exemplo, o fenômeno das igrejas neopentecostais perfeito. Né, estarem crescendo, cooptando muita gente, né, porque eles de alguma forma estão entregando algo que outra coisa não está entregando, né? E isso é um problema cultural, né? Eu tenho um livro maravilhoso aqui do Daniel Bell que chama As Contradições Culturais do Capitalismo. Também não sou socialista, pessoal. Então, assim, eu só tô assim, porque às vezes quando a gente critica, né, o sistema parece que a gente, ao contrário, não. Isso. É só porque o capitalismo, esse livro é muito maravilhoso. Esse livro tem 40 anos e ele é atualíssimo. Porque o que ele fala nesse livro? Ele fala assim, quando o sistema econômico vira o cultural, a gente começa a colher problemas graves. Quando a gente começa a colocar, o Nietzsche fala, né, matamos Deus e vamos colocar deuses menores. E a gente se colocou como esse Deus, como o indivíduo como esse pedestal. Sim. Isso enfraquece. A gente é um bicho social, a gente é um bicho que precisa do outro e precisa se sentir parte de uma rede. E é isso, inclusive, que a heroína traz, que a cocaína traz. A gente está em busca de conexão. Se não for na igreja, se não for na família, vai ser na droga. Então a gente precisa revisar, sim. De novo, não precisa obrigatoriamente da religião, mas a gente precisa alimentar e permitir maneiras do propósito e pertencimento permear a vida das pessoas, né? E de preferência, até um cardápio para essa escolha, para que não seja uma coisa tão dogmática. Por isso que torna muito dogmática. Porque como é isso que me equilibra, se você confronta isso, não é a razão que aparece. É afeto, é violência, é emoção, né? Por isso que política hoje é problemática, porque a política hoje ela é identitária. Quando você questiona o meu lado político, você questiona eu. E aí o que vem não é razão. Sim. O que vem é porrada, é afeto, é emoção negativa. Claro, é raiva, né? Porque você tá me invalidando, né? Exatamente. Né? Quem é você para isso, né? Como é que você pode ser tão burro para não ver a realidade como ela é, como eu vejo, etc. Né? Mas a beleza toda dessa questão é que a ciência não mostra que a gente precisa da religião. Mas o que a ciência mostra, isso é verdade, instituições que duraram milênios entenderam realmente algo de profundo da natureza humana para serem estudadas e, por que não, entendidas, que eu acho que é essa a pergunta. Né? Sim, sim. Religião e espiritualidade não são a mesma coisa, tem suas nuances claras. Espiritualidade é um termo mais neutro dessa conexão com algo maior, mas a religião é um caminho. Mas é importante que esse caminho seja exercido sim, porque, por exemplo, pós-aposentadoria, se espiritualidade sua era o trabalho, você vai denunciar e ter mais Alzheimer e depressão, porque você desconecta totalmente. E isso acontece todos os dias. Todos os dias tem gente ficando deprimido porque se aposentou e agora não sabe o que fazer da vida. Né? A vida era aquilo, a vida era o trabalho, né? Enfim. Né?
Ô Fabiano, assim, e essa coisa da cultura que milenar, né, das culturas milenares e tal, tá fazendo eu estudar, inclusive, mais sobre a China, sabe assim? Não é à toa que a China tá no momento que está, né? Eles também têm alguma sabedoria ali, né? De uma nação e de um povo que tá aí, né, durando por tanto tempo, né? Independente de comunismo, independente de regime. Sim. Fabiano, foi demais a conversa. Uma pena que a gente precisa respeitar o tempo, mas eu queria agradecer demais o papo contigo. Acho que para mim foi uma delícia. Espero que tenha sido agradável para você também e para os nossos ouvintes. Deixa aí seu recado final, Fabiano. Obrigado, Ken. Obrigado a toda a equipe do Navodô. Reginaldo aí, que eu sempre ouço as brincadeiras com ele. Eu acho que, assim, eu queria elogiá-los, porque eu acho que essa iniciativa, vocês sabem melhor do que ninguém, esse preço que a gente falou antes, né, da pós-graduação, mas acho que o Naruhodô também tem esse preço. Eu acho que o Brasil carece do Ken, do Altair, do Reginaldo para essa luta. Eu acho que o jogo infinito de vocês está claro e todos nós se beneficiamos, todos nós curiosos, todos nós que gostamos de gente legal, inteligente, falando de assuntos importantes. Eu estou à disposição, né? Então, meu nome é Fabiano Molim, lá no Instagram é Dr. Fabiano Molim, o meu e-mail é fabiano.molim@unifesp.br. Quem quiser mandar e-mail, mandar artigo, pode tirar dúvida, estou à disposição. Lá na universidade eu estou como professor, médico, pesquisador, então eu também faço um pouquinho de tudo. Quem tiver curiosidade de conhecer, etc., vai ser um prazer. E é isso. Eu acho que cada um tem uma trajetória na ciência diferente, tem gente que é apaixonada desde sempre, faz tudo bonito, etc. Eu fui meio tropeçando, Adorei sua trajetória, adorei. Até hoje eu não sei para onde vou, o que quero, eu vou meio que sentindo, e de novo, estou orientando tese de cardiologista agora porque faz sentido para mim, de neurologista, de fisioterapeuta, porque eu acho que a gente vai se aprendendo nessa trajetória, e para quem fizer sentido e quiser compartilhar e contar comigo, estou à disposição e acho que a neurologia da Universidade Federal de São Paulo inteira está. Muito obrigado, Fabiano. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.